Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te suplicar que na direção, orientação do teu Santo Espírito, a graça, o amor que nós temos revelado por ti na pessoa do teu Filho, se manifeste cada dia mais plenamente nas nossas vidas, para que possamos viver num clima sempre de adoração e de bem-estar com o nosso próximo. Nós suplicamos que isso seja feito no poder do Espírito Santo e no nome de Jesus. Amém. Primeiro contato que nós temos com esse texto talvez nos deixe com alguns questionamentos importantes, né? Como que o nosso Deus deixa para Moisés, nos últimos dias da sua vida aqui na terra, uma missão. E que missão é essa? Vinguem-se dos midianitas. Vinguem-se dos midianitas. Do que eles fizeram aos israelitas. Então, como entender esse texto, falando de vingança, uma vingança programada pelo nosso Deus, quando nós vemos, por exemplo, Jesus dizer no Sermão da Montanha, o que ele diz? Ame os seus inimigos. Orem por aqueles que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Então, como é que nós vamos poder colocar esses dois textos juntos? Os midianitas eram descendentes de Abraão. Depois que Abraão ficou viúvo de Sara, ele casou-se com Setura, ou Quetura, e aí ele teve filhos, e um dos filhos deu origem aos midianitas. Todos nós sabemos que toda a humanidade é descendente de Noé, não é? Noé e seus filhos deram descendência a todas as pessoas que passam pelo planeta. Abraão é um dos descendentes de Noé. E entre os descendentes dele, vários filhos, e um deles foi Midian. Só que no decorrer do tempo, houve um afastamento desses filhos, e nós sabemos que quem deu origem à descendência da qual nós temos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi quem? Foi Isaac, né? Isaac, depois Jacó e depois Judá. E quando o povo de Deus estava caminhando pelo deserto, eles, no seu percurso, eles passaram por uma região em que estavam morando os medianitas. E os medianitas haviam se unido com os moabitas, que eram descendentes de Ló. O que é importante nós vermos nisso, né? É que o distanciamento entre as famílias havia causado uma rivalidade entre eles. E quando o povo estava atravessando o deserto, os midianitas e os moabitas se uniram para amaldiçoar, para maltratar, para fazer mal para o povo judeu. E vocês lembram que eles contrataram até um profeta falso. Como é que se chama esse profeta? Balaão. E agora, como é que nós vemos o nosso Deus falando, vingue-se deles, não é? Formem um exército e destruam todos os midianitas. Por que Deus estava falando isso, né? Então aqui nós temos um aspecto importantíssimo dentro desse contexto do Antigo Testamento, em que o nosso Deus nos fala que constantemente nós estamos enfrentando pressões, e uma das maiores pressões que nós enfrentamos na nossa vida são as pressões do relacionamento humano, das divergências, das dificuldades, das decepções que nós temos com as pessoas. São terríveis, né? Elas nos trazem um mal-estar muito grande, às vezes por questões pessoais, questões de ingratidão, né? Às vezes você faz tudo pela pessoa, a pessoa de repente ela maltrata você, às vezes você é lesado financeiramente, às vezes alguém fala mal de você, às vezes alguém te trata com indiferença. Então o que acontece? Certamente uma das maiores pressões que nós enfrentamos na nossa vida, o que é? Convivência, relacionamento. E começa dentro do próprio lar, né? Quando a gente vê os conflitos que existem nos casais, né?
Diante disso, o que aconteceu nesse relacionamento? Havia uma rivalidade entre eles. Os medianitas, os moabitas queriam destruir o povo judeu. E como é que nós vemos o nosso Deus falando para que se vinguem deles, né? Então, como é que esse povo teria que ser destruído? Por que isso acontece? Por que às vezes alguém, é destruído, é retirado até da face da terra? Porque nós sabemos que o nosso Deus é um Deus de infinita misericórdia, mas essa infinita misericórdia, ela tem um momento que a justiça prevalece. Quando Deus falou o motivo de o povo poder entrar na terra prometida, eles pensavam assim, bom, nós vamos entrar na terra prometida porque nós somos gente muito legal, muito bons, nós somos muito fortes, nós somos mais inteligentes, né? Então eles achavam que eles iam ter direito a entrar na terra prometida porque eles mereciam. Porque eles haviam buscado a Deus, haviam adorado a Deus. Então Deus falou assim, quando pois o Senhor teu Deus tirar fora toda aquela gente que estava na terra prometida, porque havia vários povos, hetitas, cananeus, jebuseus, girgazeus, aqueles povos que estavam ali, Deus falou assim, eu vou dar essa terra a vocês, não porque vocês merecem, não porque vocês sejam melhores, mas eu vou fazer isso porque a minha justiça vai prevalecer. Em Deuteronômio fala assim, quando, pois, o Senhor teu Deus os lançar fora de diante de ti, não fales no teu coração dizendo, por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra, para possuir, porque pela impiedade dessas nações é que o Senhor as lança fora de diante de ti. Então, qual era o motivo que Deus tinha falado para destruir aquele povo? Porque eles já tinham tido todas as oportunidades necessárias para se arrependerem, para buscarem a Deus. Quando Paulo fala a respeito da ceia, ele faz uma referência a isso, que às vezes Deus tira alguém, por quê? Para não continuar pecando, né? Então a justiça de Deus, ela faz com que muitas vezes nós vejamos algumas coisas acontecerem e que para nós tem até um contexto de vingança. Então, qual é a observação importante que nós temos que tirar disto? É que o Senhor está sempre pronto para nos abençoar, só que muitas vezes nós relutamos, nós resistimos, nós ficamos indiferentes à bênção de Deus. Isso até crentes, né? Aí você pensa, aquela pessoa já ouviu tantas vezes do Evangelho, nós já falamos tanto de Jesus para ele, às vezes a gente vê esposas falando isso a respeito dos seus maridos, maridos falando a respeito das suas esposas. Olha, já faz 20 anos que eu estou com meu esposo não quer saber de Jesus ainda. Então vai chegar um momento que não vai ter mais oportunidade. O livro de Provérbios diz assim, que a pessoa que é muitas vezes repreendida e não se arrepende, de repente será destruído sem que haja remédio. Então é muito importante suplicar, Senhor, amolece o meu coração. Meu coração está duro, eu quero continuar com as minhas ideias, com os meus pensamentos, com as minhas conclusões. Senhor, amolece o meu coração, porque é um ensino importante, né? Os medianitas e os moabitas, principalmente os medianitas aqui, tiveram oportunidade suficiente. Então Deus falou, olha, vocês vão se vingar deles, não é porque vocês merecem receber a terra, não é porque vocês vão ser vitoriosos, porque a vitória foi total, eles não perderam nenhum soldado nessa guerra, mas vocês vão fazer isso porque eles cessou o tempo da oportunidade. Como é bom a gente poder dizer, Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade, né? Que o teu bondoso Espírito me guie por um terreno plano. O que quer dizer isso? Eu quero suplicar que Deus me abençoe, que eu não seja teimoso. Como a gente é teimoso às vezes, né? A gente podia muitas vezes ser muito mais vitorioso, podia ter muito mais vitórias na vida, se aceitássemos a disciplina de Deus, se aceitássemos a orientação de Deus, se fizéssemos aquilo que a palavra de Deus tem falado no meu e no seu coração, se nós orássemos mais, nós teríamos a vida melhor. Tudo vai melhor. Tudo que você puder imaginar, é na família, é na escola, é no trabalho, vida financeira, tudo poderia ser mais tranquilo se nós fôssemos o quê? Mais obedientes, menos resistentes, né? Então, o que nós só dá para concluir isso, que aquele povo foi destruído porque já havia cessado a oportunidade deles de se arrependerem.
mas Deus tinha dado todas as mais múltiplas oportunidades que vocês possam imaginar, não é? Então, a Bíblia fala que Deus não tem prazer em estar se vingando de ninguém. O livro de Ezequiel fala assim: eu não tenho prazer na morte de ninguém. Ou seja, naquela pessoa que quer ficar distante de Deus, que não quer receber Jesus, ou que mesmo sendo crente, não quer obedecer a Deus. Porque o querer está em nós, né? Deus opera o querer, mas o efetuar também é Ele. Você não vai conseguir fazer nada, você não vai conseguir ter nenhuma vitória, você não vai resolver nenhuma tentação da sua vida, se não for pelo efetuar de Deus, né? E nós sabemos que Deus quer que todos sejam salvos, e todos venham ao pleno conhecimento da verdade. Muitos não vão ser porque não quiseram. Porque nós sabemos que o rebanho é pequeno. Então aqueles que não querem é por causa disso. O que nós vemos nesse texto ainda? Um aspecto importantíssimo. Eles acabaram não destruindo todo mundo. E aí quando nós deixamos algumas portas abertas na nossa vida para certos procedimentos, né, para certas atitudes, o que vai acontecer? A gente facilmente vai ser contaminado. Então, se vocês prestarem atenção no texto, eles não obedeceram o que Deus mandou destruir todos. Eles preservaram mulheres e as crianças. Deus falou, não, é para destruir tudo. O que acabou acontecendo? Eles acabaram se contaminando. Então, o nosso Deus, Ele quer que a gente faça a prevenção da contaminação. Não sejamos contaminados pelo quê? Pelas obras da carne. Prostituição, impureza, lascívia, né? Mentira, brigas, porfias, contendas, né? Dissoluções, bebedices, glutonarias. Tudo isso são portas abertas que o ser humano está ali. De repente, mas que tem? Um pouquinho de prostituição não faz mal, né? Mas é virtual. Às vezes, virtual não tem problema. Não é isso? Hoje está na moda a prostituição, o adultério virtual. Então, as pessoas adulteram virtualmente. Uma mensagem, um Facebook, alguma coisinha, está lá pecando, né? Não tem problema nenhum. Não estou prejudicando ninguém. Será que é verdade isso? Né? Nós sabemos que o fundador da Rede Globo, uma vez ele disse que ele tinha o poder. Isso já faz uns 30 anos. E hoje a gente vê, né? As emissoras de televisão, todas elas querendo ser iguais à Globo. E tem que dar um nome mesmo, né? E quando você vê o que uma emissora está fazendo, não adianta a gente colocar um véuzinho, falar que não é bem assim. Me diga, qual que é o crente que pode assistir uma novela que coloca lá, desaconselhável para crianças de 10 anos, o horário é 9 horas da noite. Qual é a criança de 10 anos que vai estar dormindo às 9 da noite? E coloca, desaconselhável. Então, são portas abertas, a contaminação do mundo está aí. E você pensa que não tem irmãos que ficam na internet horas e horas? E que de repente não entram num site que não deve entrar? O que vai acontecer? Contaminação. E todos nós somos tentados, né? Não pensa que a tentação é só para crianças, né? Porque hoje a gente sabe que uma das coisas mais sérias que está acontecendo é a contaminação de crianças de 3, 4, 5 anos. Crianças de 3, 4 anos sofrendo assédio pedófilo. Então a gente vê que o mundo em que nós vivemos, o povo de Deus, 24 mil morreram por causa da contaminação que eles tiveram com as mulheres moabitas. Porque as mulheres moabitas deviam ser muito bonitas, muito interessantes, eles acabaram convivendo com elas, se relacionando com elas, só que elas pegaram e fizeram o quê? Levaram os homens para prestar culto a Baal, culto ao Deus falso, aos deuses delas. E todos nós sabemos, a mulher sábia edifica a casa, mas a tola destrói com as próprias mãos. Foi o que aconteceu. Eles se uniram com aquelas mulheres e acabaram sendo influenciados por elas. E a Bíblia diz que 24 mil morreram por causa da correção de Deus. Então, esse texto é um texto importantíssimo para nós vermos que como é importante sermos, como a gente dizia assim, radicais.
Quando você fala radical, você fala, aquela pessoa é radical, né? Mas tem coisas que você tem que ser radical. Não adianta a gente falar assim, não, é 70%, 80%. Não, tem coisas que são 100%. Então, a Bíblia fala muito claramente a respeito disso. Diz assim, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos humanos, da carne, né, dos instintos, os desejos que vêm através dos olhos, a vaidade da vida. Hoje as pessoas acham que porque conseguem viver mais, então vão aproveitar a vida. Terceira idade, a idade de você fazer tudo de errado que você pode imaginar. Olha que ponto que nós chegamos. E não é a melhor idade, né? O bailinho da terceira idade, né? Que tem feito um estrago violento na vida das pessoas. O mundo passa, os desejos maus que nele existem, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Preste atenção nisso, aquele que faz a vontade de Deus vai ser sustentado pelo Senhor. Isso é para pessoas que creem em Jesus. Então, essa carta de João não foi escrita para pessoas que não acreditavam. Pessoas que acreditavam e precisavam dessa observação, que a contaminação é algo sério nos nossos dias e que já está provado, não somos nós cristãos que estamos falando isso, são as próprias autoridades de ensino que estão dizendo que a mídia vai fazer um grande estrago, já está fazendo na humanidade. E Tiago diz que a amizade com o mundo é o quê? Inimizade com Deus. Eu sei que nenhum crente que se deixa influenciar, quando a gente se deixa influenciar pelas coisas do mundo, não é que nós queremos ser inimigos de Deus, mas acabamos ficando como se fôssemos inimigos. E aí o sofrimento é grande, né? E agora você pode dizer, mas dá para vencer tanta tentação? Será que dá para vencer essa tentação tão grande? Claro que dá, né? Se Deus deixou bem claro que não existe tentação além das nossas forças. Ninguém pode falar, mas eu não teve jeito, eu tive que cair nessa. O que nós temos que declarar? A tua palavra está dizendo que não há tentação além das nossas forças. Então, posso cair uma vez, posso cair duas, mas tem uma hora que eu tenho que parar de cair. Concorda ou não? Pelo poder de Deus, tem uma hora que você vai parar de cair. A Bíblia diz que nós podemos cair 7 vezes. Esse número 7 é aquele que é um número simbólico. Então você cai muitas vezes. Mas nós podemos pedir misericórdia para Deus. Senhor, tem misericórdia de mim, eu não quero cair. Eu quero te adorar, eu quero te servir. Porque não existe vida boa fora do reino de Deus. Alguém acredita que o mundo vai oferecer uma vida boa para você? Claro que não, né? A vida que o mundo oferece é dinheiro, é prazer, é sexo, é drogas, é tudo que você pode imaginar. Aí faz feliz o ser humano? Claro que não faz. A força humana, nós sabemos que é realmente algo que não dá consistência. Deixa a pessoa angustiada, desesperada, e as pessoas que seguiram esse caminho terminaram dizendo à vida que estavam fundamentando a vida delas num desespero inexorável. Olha o termo que eles usaram: desespero inexorável. Você sabe o que significa isso? Um desespero que você suplica, você roga, você ora, você pede e não consegue sair dele. Porque não querem crer em Jesus. Então, querer fundamentar a vida naquilo que o mundo nos oferece. Agora, é claro que a vida é para ser vivida bem, né? Deus quer que você viva bem, que você namore bem, que você case bem, que você tenha teus filhos bem, que você tenha uma velhice tranquila, né? uma idade, né? Na maturidade. Deus quer tudo isso para nós. Deus não quer o bem, o nosso bem? Agora, tome cuidado com a contaminação que aconteceu com o povo de Deus ali no deserto. E a certeza da vitória. E nesse texto nós temos uma conclusão importantíssima para nós hoje. Quando nós começamos nesse texto, nós vimos que a dificuldade era entre pessoas. Era o povo de Deus e o povo midianita. Então, a minha dificuldade às vezes é com meu filho, é com a minha filha, é com o meu pai, é com a minha mãe, é com o meu vizinho, é com o irmão. Não importa, irmãos.
Nós temos que ter certeza hoje que depois que Jesus veio e trouxe a revelação completa, Ele deixou bem claro para nós que a nossa luta não é contra pessoas. Deixe Deus falar isso com você. Então você não está lutando contra o teu marido, com o teu esposo, com o teu filho, você não está lutando contra as pessoas. Ah, mas a pessoa está me maltratando, está desfazendo de mim. Não é com ela que você tem que resolver o problema. Você tem que resolver o problema com o poder de Deus. Então, é uma conclusão importantíssima, por isso que Jesus diz: amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem e vos maltratam, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. E em Lucas fala, falem bem de quem fala mal de você. E Jesus disse, dê a outra face. O que era dar outra face? É você não revidar. Não é que você vai lá, bate aqui de novo. Não, não é isso. É você não revidar. Você conseguir ficar tranquilo. Você ter força para dizer, Senhor, está nas tuas mãos. Ah, mas o meu marido chegou em casa bêbado e me bateu. Não sei. Já começa a orar antes dele chegar. Para não acontecer isso. Não é? Porque não adianta você brigar. Quanto mais você briga, segundo o que está lá em Pedro, capítulo 3, versículo 1, mais ele vai fazer isso. E é o que mais nós vemos hoje nos nossos dias. Né? Então, no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, não estou lutando contra pessoas. Ao invés de você lutar contra as pessoas, se una com elas. Né? E como é que você consegue se unir com aquele colega de trabalho que está te maltratando, que está falando mal de você, com aquele irmão que não te dá atenção? Como é que você consegue fazer isso? Orando por ele. Ao orar, você está se unindo com ele. Interessante, né? Tanto é que os pilares da igreja, vocês já viram, é o ensino, depois é a comunhão nas orações. Nas orações, é comunhão. O que é comunhão? É união. Então, o que nós aprendemos hoje é algo decisivo para a nossa vida. Naquela época, Deus fez com que aquele povo fosse destruído, porque havia cessado as oportunidades deles. Hoje, nós temos que tomar muito cuidado com a contaminação e temos que tomar muito cuidado com a questão das lutas que nós temos entre nós. Que seja o amor de Deus que esteja resolvendo, que esteja lubrificando as nossas convivências, nossa convivência com o próximo. Então, por isso que é um Deus que diz para nós que a luta não é contra seres humanos. Porque não temos que lutar contra pessoas, carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra os poderes, hostes celestiais, espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, uma luta fora da terra ainda, né? Uma luta que só dá para ser feita através da oração. E a nossa armadura é Jesus. Cingir os lombos com a verdade. Quem é a verdade? É Jesus. Os pés calçados na preparação do Evangelho, é Jesus, pregação do Evangelho. Capacete da salvação, é Jesus. A espada do Espírito, o escudo da fé, é Jesus. Por isso que nós cantamos, leva tu contigo o nome de Jesus. Né? Esse nome é precioso, esse nome é o único nome que pode fazer com que a gente seja vitorioso numa luta constante, que a vida é assim. Paulo diz assim, as armas do nosso exército não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, destruindo conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência a Cristo. Jesus. Você fala, mas eu entrei aqui porque... Não, você está aqui porque você sabe que o mundo é feito de pressões. Todos nós carregamos um jugo, todos nós temos um fardo, mas ele se torna suave, ele se torna leve, quando você resolve depender de Deus, convivendo corretamente com o próximo e suplicando para Deus para que tire de nós a contaminação. Você não vai deixar de se contaminar porque você quer, porque você pode fazer isso sozinho. Mas é pelo poder de Deus, é pela vontade de Deus, que às vezes a pessoa nem quer. Ah, deixa assim mesmo, né?
Às vezes a pessoa nem quer, mas Deus quer, então deixa eu pensar no que Deus quer. É o que ele fala, quando ele fala que os nossos pensamentos têm que ser levados cativos à presença de Cristo. Então, que o pensamento que a gente tem, as conclusões que nós temos, elas sejam colocadas diante de Deus para serem substituídas pelos pensamentos de Deus. É uma substituição que Deus faz, né? Porque o nosso arquivo, a princípio, é ruim, né? A princípio, mas depois a palavra de Deus vai preenchendo, vai substituindo gavetas, né, que tem na nossa vida, colocando gavetas boas, né, com depósitos que vêm do céu. Então que Deus abençoe, né? Contaminação, tem misericórdia de mim, né, Senhor? Relacionamento com o próximo, eu vou orar por ele. Não estou lutando contra pessoas. Minha luta não é contra pessoas. Efésios capítulo 6. Todo mundo conhece muito bem, mas é sempre importante nós estarmos bem firmados nisso, né? Então vamos agradecer a Deus. Você quer agradecer? Para que Deus esteja tirando de você, de mim, qualquer tipo de contaminação. E também que Deus nos abençoe nessa questão tão importante que é o relacionamento com as pessoas. Que jamais nós estejamos lutando contra elas, mas que estejamos fazendo comunhão nas orações. É impressionante, você está com dificuldade com alguém, você faz uma oração para abençoar aquela pessoa, na hora você melhora. Na hora a tua química fica diferente. Já tiveram essa experiência? Está com raiva do vizinho, vai lá, ora pelo vizinho, você já melhora. Não é isso? Então nós estamos aqui para termos comunhão nas orações. E como tem que orar, né? Quantos são os momentos que a gente sabe que só orando. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos pela Tua palavra que nos traz a realidade das nossas vidas, que é comparada como se fosse um deserto, mas um deserto com um jugo suave, com um fardo leve, porque sabemos que tem a presença definitiva dentro do nosso coração do Teu Filho. Te agradecemos por podermos ser a morada do Espírito Santo, o templo do Espírito Santo, pelo milagre que Jesus realizou por nós ao morrer em nosso lugar. E nessas questões do mundo em que nós vivemos, como povo judeu, que acabou sendo influenciado pelos midianitas, nós sabemos que os midianitas de hoje são muitos, e que, através do poder do Espírito Santo, nós sejamos sempre preservados dessa contaminação. Pedimos uma bênção especial pela vida de cada servo Teu. Te rogamos pelas nossas crianças que estão expostas aos meios de comunicação, de todos os aspectos. Suplicamos pelas crianças, adolescentes, jovens, por nós adultos, que no poder do Espírito Santo nós consigamos sempre perceber a Tua vontade. E também te pedimos uma bênção especial no relacionamento humano, que nunca nós estejamos concluindo que estamos lutando com pessoas, mas que sempre seja a palavra de Cristo: orai por aqueles que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai dos céus. Que essa palavra prevaleça nos nossos corações, no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.